Imagine uma história antiga de um homem que encontrou a morte inesperada. Ele levara um tesouro divino inestimável. Esta é a tradicional história de Uzá. Esta narrativa desafiadora está cheia de mistério e ensina lições incríveis que levam à verdadeira sabedoria humana. Seu final trágico foi causado pela violação das orientações divinas. Venha conosco meditar nesta fascinante história. Uma história milenar que ecoa desde os tempos antigos. Esta história, que envolve Uzá, é de uma grandeza fascinante e seu destino trágico. Se você está curioso para entender como tudo se desenrolou, venha conhecer conosco essa narrativa. Este vídeo irá te levar a essa jornada de grande profundidade. A Arca da Aliança era algo muito mais do que uma caixa dourada de inestimável valor. Representava a presença divina em meio ao povo de Israel, servindo como um símbolo tangível da aliança especial, compartilhada entre Deus e sua nação escolhida. Durante batalhas e momentos de grande significado, sua santidade era reconhecida por todos, inspirando uma reverência e temor sagrado. Era mais do que um objeto físico, pois tamanho e materiais preciosos marcavam a conexão direta entre o Criador e seu povo. Possuía uma essência mais do que material, espiritual. Dentro dela havia as tábuas com os 10 mandamentos, escritos por Deus. Um frasco com o maná e o cajado de Arão que floresceu. Todos eles provas reais do poder e milagres de Deus ao seu povo. A família de Abinadab foi dotada de um grande privilégio e responsabilidade: manter a Arca da Aliança. Era mais do que cuidar de um artefato sagrado. Eles ajudavam a preservar seu significado espiritual para as próximas gerações. Como levitas, eles aprenderam sobre os ensinamentos divinos, sobre a manutenção e transporte da arca. Esse conhecimento foi passado adiante, ensinando o respeito e a reverência por ela. Não se tratava apenas de guardar um objeto precioso, mas também de proteger a ligação entre Deus e seu povo. Cuidar da arca, para a família de Abinadab, era mais do que uma tarefa. Era um compromisso com a sacralidade, frequentemente embutido na sua identidade. Um dever assumido por muitas gerações que não deveria ser esquecido ou menosprezado. Passaram muitos dias desde que a arca sagrada ficou na casa de Abinadab. Quando Davi virou rei dos israelitas, ele decidiu que era hora de mudá-la para Jerusalém, reafirmando a posição da cidade como centro religioso do povo. Foi organizada então uma grande caravana festiva que se reuniu para acompanhar a jornada da arca. A notícia foi recebida com grande expectativa e empolgação. Aquela era uma experiência única e histórica para os israelitas. Homens, mulheres e crianças participaram cantando hinos de adoração a Deus enquanto a preciosa arca era carregada. Cada gesto da ocasião transportava consigo um significado especial, pois o povo de Israel estava, em um momento de alegria, sentindo a presença de Deus. A alegria era palpável. As expressões faciais dos presentes eram intensas de emoção. Esta viagem, no entanto, não era simplesmente uma travessia física, mas também uma peregrinação espiritual. Aquela era uma oportunidade para todos eles se conectarem ainda mais com sua fé e raiz cultural. No instante mais difícil e crítico de todo o trajeto, quando a jornada estava no auge, um momento desesperador se desenrolou na frente dos olhos de todos. O foco se desviou para a Arca da Aliança, o símbolo da presença divina, e de repente o caminho se tornou hostil. Os animais que puxavam a carroça tropeçaram, e a arca começou a balançar e a arca se desequilibrou. Todos ficaram apavorados. A arca, símbolo do sagrado, estava ameaçada de um sinistro destino. Deu um calafrio em todos. O receio de que a arca pudesse cair e ser profanada pairou no ar. O instante era tenso, com a Arca da Aliança prestes a ter um destino desastroso. Num ato involuntário para salvar o símbolo sagrado, Uzá se lançou para estabilizá-lo. Sua coragem refletia o desespero de não deixar que o símbolo divino tocasse o piso profano. Contudo, infelizmente, ao botar a mão na arca, Uzá caiu e expirou no mesmo momento.
Este incidente inusitado mudou o rumo do relato de maneira nada previsível. A ausência de som após o ocorrido era simbólica. Naquele momento, Uzá tinha perdido a vida. Isso era um mistério acima das capacidades humanas. Afinal de contas, por que ele havia morrido tentando proteger a arca? O texto bíblico informa claramente que Uzá morreu, porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência, como está em 2 Samuel 6:7. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. Deus havia ordenado que, quando a arca fosse transportada, os coatitas, família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre os ombros, como está em Números 4, 1-20. Mas naquela ocasião eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois. Algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele teve medo do Senhor e naquele momento até desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Nesse ponto, muita gente não entende por que Uzá morreu ao tocar a arca da aliança. E o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus, que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior de seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades e sua principal divindade, o deus Dagon, foi humilhado ao ter sua imagem despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. Por conta disso, a maioria dos estudiosos entende que provavelmente aquela era uma família de levitas. Portanto, parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. A tragédia que envolveu Uzá diante da Arca da Aliança foi definitivamente mais do que um acontecimento isolado. Era um apelo ao entendimento da santidade de Deus, a oportunidade de refletir sobre o ambíguo relacionamento entre o sagrado e a humanidade. A morte de Uzá ao lado da arca serviu como um sinal sobrenatural da sublimidade de Deus, algo que transcendia a compreensão humana, mostrando o respeito exigido perante o divino. O Senhor deixou claro que ninguém do seu povo devia tocar diretamente a arca da aliança, pois a imensidão do poder de Deus irradiava sobre ela, e a fragilidade humana não conseguiria suportar este poder divino ao seu nível máximo. Quando ordenou a construção da arca, Deus declarou que ela devia ser carregada por meio de varas de madeira, revestidas de ouro, que passavam por argolas igualmente de ouro, e que estas últimas estavam em contato direto com a arca. Davi ficou profundamente triste e chocado com esta grandiosa lição, mas captou a lição de venerar a presença de Deus ainda mais. Ele percebeu a inegociável necessidade de adorá-lo com devoção. Era incontestável que a perda de Uzá foi infelizmente inevitável, pois Deus não o puniu, não se tratou de vingança. Contudo, por mais que fosse do seu povo, o corpo de Uzá não suportou o grande poder de Deus presente na arca.
Esta dolorosa ocasião ensina a todos nós que a aproximação a Deus exige humildade, obediência e adoração. É um alerta vívido à grandeza de Deus e da devida reverência que lhe deve ser oferecida. A tragédia de Uzá ao lado da Arca da Aliança ecoou ao longo dos séculos, transportando uma mensagem significativa que desafia a compreensão humana sobre a natureza divina. Ela nos ensina que a justiça e o amor de Deus existem sempre juntas. Ele é perfeito e fica indignado à desobediência, mas também é benevolente e carinhoso aos que se arrependem sinceramente. A morte de Uzá nos mostra que nossa jornada espiritual demanda não somente o cumprimento dos preceitos divinos, mas também profunda reverência pela santidade de Deus, respeitando sua palavra e seus preceitos. É um chamado para equilibrar as ideias sobre a fé, reconhecendo não somente sua inabalável santidade, mas também seu amor e perdão sem limites. Compartilhe esses ensinamentos contidos na Bíblia com aqueles que desejam entender melhor a complexidade do relacionamento entre o homem e o Criador. Que essa narrativa profunda e envolvente estimule diálogos interessantes e reflexões notáveis. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas informações e aprendizados bíblicos. Obrigado por se juntarem a nós hoje. Esperamos que vocês aumentem seu conhecimento sobre a palavra de Deus a partir deste vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês enquanto continuam a explorar essas maravilhas. Até o próximo vídeo.